Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, quartou, hein, meus amigos? Quarta-feira, dia de estreia, dia de Tricolor em campo. Tava com saudade, hein? Tava com saudade de ver o nosso Tricolor em campo e até uma certa ansiedade, é lógico, pra gente ver como vai ser essa primeira impressão do São Paulo Futebol Clube em campo. Vamos falar bastante do jogo de logo mais contra o Cruzeiro pela FC Series, escalação, arbitragem, o que rolou no treino que antecedeu, não é verdade, esse jogo de logo mais, é lógico, para deixar você super bem informado sobre tudo o que aconteceu e da estreia do São Paulo lá nos Estados Unidos nessa pré-temporada de 2025. Vamos falar também sobre o jogo da Copinha, exatamente, vitória para cima do Juventude, classificação aí, o adversário também já definido, não é verdade? Falar aí de mais dois reforços, exato. Dois reforços que o São Paulo já conversa e mantém os nomes em sigilo, até para não vazar e não dar problema com a concorrência, não é verdade? Vamos falar sobre a coletiva do Oscar também, vamos falar bastante sobre aí a lista do Campeonato Paulista, dos jogadores que já estão inscritos e tem uma ausência, por enquanto, bem importante nessa lista. Vamos falar, vamos resenhar sobre isso daí e é lógico, né? Tudo sobre a estreia do Tricolor, fechou? Posso contar com aquele likezão aí no início do vídeo, que é super importante, ajuda demais aqui no canal, a sua inscrição também, posso contar? Conto com a sua inscrição aqui no canal e é lógico, a opinião sobre todos os assuntos que a gente vai trazer aqui no vídeo, deixa aí no campo dos comentários. O importante é lembrar, lógico, a sua audiência do início ao final do vídeo, importantíssimo para o engajamento aqui do canal, assim o YouTube entende que o vídeo é legal, que o vídeo é bacana e é lógico, outros tricolores ficam sabendo do vídeo e, por que não, assistem aqui também, fechou? Então bora lá, bora pro videozão, porque olha, muita coisa pra gente falar, então tá no ar o Tricolor em Notícia. E vamos falar, lógico, primeiramente da Copinha, não é verdade? O São Paulo que acabou vencendo a partida de ontem contra o Juventude, 1-0, um jogo bem difícil, não é verdade? O São Paulo também cansado e um time do Juventude que dificultou bastante as coisas para o São Paulo, mas o São Paulo conseguiu sair vitorioso com ele. Mais uma vez aí, Rian Francisco salvando a pátria do Tricolor, tá? Artilheiro decide, São Paulo despacha a Juventude e vai às oitavas de final da Copinha. O São Paulo fez valer o uso do seu craque Rian Francisco. Venceu o Juventude por 1-0 ontem em Jaú e garantiu nas oitavas de final da Copinha. O Tricolor manteve 100% de aproveitamento no torneio e foi vazado apenas uma vez em 5 compromissos. O camisa 9 marcou o único gol da partida e se isolou na artilharia da competição. Agora são 6 gols marcados. O lance, que acabou mudando o jogo, aliás, saiu a partir de um toque mágico de Matheus Alves. O Tricolor encara o Fluminense nas oitavas de final. O time carioca superou o Água Santa atuando em São Carlos. O São Paulo foi soberano nos primeiros minutos de jogo. A equipe de Alan Barcelos encurralou o adversário, que precisou se virar nos 30 para afastar os perigos, principalmente nos cruzamentos na área. Luiz Turato, goleiro do Juventude, caiu no gramado 2 vezes em 20 minutos e esfriou bastante o duelo diante da pressão exercida pelos paulistas. Ele chegou a receber atendimento, mas continuou na partida normalmente. Estava fazendo cera, para falar bem a verdade. A molecada da base já vem ali desde cedo, já para praticar cera, não é verdade? O placar quase foi aberto aos 28 minutos, quando Matheus Alves surpreendeu e quase fez um gol olímpico. O meia cobrou escanteio com muito efeito, não deu chance de defesa para o goleiro, que contou com a sorte ao ver a bola explodir no travessão. O São Paulino finalmente saiu o gol aos 31 minutos e em novo toque mágico de Matheus Alves, um toque de letra ali de primeira, não é verdade? O camisa 10 recebeu o passe diagonal e de primeira deu um lindo calcanhar para Rian Francisco.
o atacante deslocou o Turato com categoria e cravou o 1-0. No segundo tempo, foi muito mais trucado e com direito a princípio de confusão. Enquanto Negruti e Rian Francisco levaram um cartão amarelo pelo lado do São Paulo, Cauã Costa foi advertido pelo lado do Juventude antes dos 20 minutos. O restante do confronto não contou com grandes emoções. Foi o que a gente chegou a comentar aqui no início, né? Foi um jogo bem difícil para o São Paulo, o Juventude acabou dificultando bastante, realmente, né? Para quem acompanhou a partida ali, acabou até sendo uma partida um pouco chata, né? Porque comparando com as outras partidas do São Paulo, 4-0 contra o América, 7-0 contra o Picos do Piauí e tudo mais, quer dizer, se tornou uma partida bem diferente do que a gente estava acostumado a ver o São Paulo aí pela Copinha. Não só pelo rendimento da equipe, que eu acho que até ficou um pouco abaixo, muitos jogadores errando muitas coisas, o próprio Ferreira, né, acabou errando bastante. Um destaque aí para o lateral direito Mike, que foi muito bem na partida também, torcedores já pedindo o jogador no time profissional. É lógico, tem uma caminhada até chegar ao time profissional, ele fazer parte do elenco principal, eu acho que é uma coisa que vai acabar acontecendo, mas é um jogador ainda muito novo, muito a crescer, principalmente jogando ainda pela categoria de base do tricolor. Mas foi um jogo bem difícil, bem complicado, não vi o Juventude ali dando muitas dificuldades referente à parte ofensiva para o São Paulo, mas dificultou muito o São Paulo na parte defensiva. O São Paulo realmente não conseguiu criar tanto pelo cansaço, né? Teve até entrevista ali pós-jogo do jogador do Tricolor falando que é uma maratona, é jogo dia sim, dia não, então quer dizer, por mais que sejam jovens, né? Por mais que seja aí uma molecada, acaba pesando a perna aí e o São Paulo teve um baixo rendimento, mas com um gol aí do nosso artilheiro Rian Francisco, acabou vencendo a partida e vai encarar o Fluminense. A data e o dia ainda não está marcado, mas deve ser bem provavelmente entre quinta ou sexta-feira esse jogo do São Paulo aí contra o Fluminense. Aí as coisas começam a complicar. Contra o Juventude já foi um pouco complicado, contra o Fluminense também vai ser. Vamos ver aí um teste de fogo para o nosso tricolor nas oitavas de final. Tá curtindo? Tá acompanhando o nosso tricolorzinho na Copa São Paulo? Deixa aí o seu comentário sobre o jogo de ontem. E vamos falar agora aí de um assunto que acabou sendo muito falado sobre ontem, né? O jogador ali uruguaio, de seleção uruguaia até, né? Se colocando praticamente ali dentro do São Paulo, dizendo que tem proposta. São Paulo, jogador uruguaio surpreende e revela conversas por transferência. Atacante do Los Angeles FC está no país sul-americano em treinamento. Christian Oliveira, atacante uruguaio de 22 anos, surpreendeu em entrevista concedida à Rádio Sport 890 do Uruguai. O jovem jogador do Los Angeles FC, que disputa a MLS, revelou ter conversas com o São Paulo para se juntar ao elenco tricolor. Abre aspas aí para o Christian Oliveira. Esperamos que essa oferta possa se concretizar. Me encanta a Liga Brasileira por tudo que gera e seu dinamismo. Se houver confirmação da proposta do Brasil, conversarei com Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, e lhe perguntarei se é uma boa decisão que estou tomando, revelou o jogador. Continuando com as palavras do jogador, é uma linda oferta do São Paulo. Se Deus quiser, vai sair e poderemos estar lá, completou. Christian Oliveira defende aí o Los Angeles desde 2023, com contrato até 2028. O jogador recebeu um salário cerca de mais ou menos R$340 mil por mês na última temporada. O atacante foi revelado aí pelo Rentistas do Uruguai e passou pelo Almeria da Espanha, Peñarol do Uruguai, o Boston River também do Uruguai, e nos Estados Unidos está desde 2023. Já marcou 16 gols e deu 5 assistências em 51 jogos. Ficou bem estranha
toda essa situação aí do nosso amigo aí, o Christian Oliveira, né? Porque foi um nome que acabou não vazando por parte do São Paulo, muito menos por setoristas, né? E jornalistas que cobrem o São Paulo, mas sim do próprio jogador numa entrevista a uma rádio uruguaia, e ele chegou até a falar para a ESPN também lá do Uruguai, né? Dando essa mesma notícia, falando que o São Paulo tinha feito uma proposta. Agora, se você pensar um jogador de 22 anos, um jogador que tem contrato com o time dos Estados Unidos até 2028, você logo imagina as cifras que ele deve ganhar. Aqui também na matéria coloca em conta aí por volta de 340 mil reais por mês, né? Já convertida para a nossa moeda. Eu acho muito difícil esse tipo de situação, mas também a gente tem que pensar o quê? Que o São Paulo pode chegar e desmentir. Teve até também uma colocação do André Hernan, que eu vou colocar aqui para vocês também para a gente discutir, né? O André Hernan trouxe a informação que, diante dos boatos que passou a ser noticiado nas últimas horas, o André Hernan procurou, né, a diretoria do São Paulo, que repassou a seguinte informação, abre aspas: a alta cúpula do São Paulo diz que o clube não tem recursos para contratar Christian Oliveira. Então, quer dizer, é uma situação bem estranha, né? É dificilmente um próprio jogador se diz ali colocando que tem uma proposta, né? Acabando vazando aí, mas a gente sabe que tem muita jogada de empresário, talvez para tirar o jogador de lá, para valorizar o jogador, acaba vazando esse tipo de informação, ou até mesmo inventando, não é verdade? A gente sabe também que lá em Los Angeles está tendo esses casos de incêndio, talvez até pare o futebol por um momento, né, até ser resolvida toda aquele problema que está acontecendo lá em Los Angeles. O jogador está aqui na América do Sul, o jogador está no Uruguai, não é verdade? Então, pode ser que sim, pode ser que não. São Paulo pode negar, né, essa situação aí de proposta para o Christian Oliveira e tudo mais, até para, vamos dizer assim, não confirmar e não cravar que tem negociação, para não abrir concorrência, né? Foi o que a gente até chegou a falar aqui no início do vídeo. O São Paulo, quando vazou o nome do Natanael, né? Vamos dar um exemplo aqui, que o São Paulo estava em conversações, não demorou muito, apareceu o Atlético Mineiro, que acabou oferecendo, lógico, um valor financeiro bem melhor do que o São Paulo para o Curitiba, e o jogador acabou fechando com o time lá de Belo Horizonte. O São Paulo tomou aquele verdadeiro chapéu, não é verdade? Mas a situação é essa. O jogador, em entrevista, fala que tem uma proposta e será analisada uma proposta do São Paulo, né? E a informação que vem de dentro do São Paulo, dada pelo André Hernan, é que não tem nada, que o São Paulo nem teria condições de contratar o jogador. Eu acho que o São Paulo poderia até tentar contratar o jogador naqueles moldes que o São Paulo já vem contratando jogadores. Empréstimo de 1 ano, com um valor ali fixado para compra, com alguns gatilhos e tudo mais. É assim que hoje o São Paulo está trabalhando no mercado da bola, tá? E a outra informação também é o seguinte: o São Paulo está com conversas avançadas com 2 jogadores, um lateral direito e um meio-campista. Não se sabe, talvez esse meio-campista possa ser até o próprio Christian Oliveira, não é verdade? Mas talvez seja trabalhado um outro nome, tá? O que a gente sabe é isso. 2 jogadores estão conversando e com conversas avançadas com o São Paulo. Só que para não ocorrer a concorrência, para outros times também não consultarem, não irem atrás desses 2 jogadores que o São Paulo já está tendo conversa, os nomes, né, são mantidos aí em sigilo, em 7 chaves, para não acabar acontecendo o que acabou acontecendo aí com o Natanael, que eu já dei aí até o exemplo. Então, vamos esperar, talvez aí nos próximos dias, talvez vaze até algum nome aí de algum jogador, de um lateral direito, ou até mesmo aí de um meio-campista que o São Paulo já tem conversas avançadas. Assim que a gente sair algum tipo de informação, é lógico, a gente vem aqui para atualizar vocês. Conhecem o futebol do Christian Oliveira? Conseguiram ver alguma coisa na net aí? Olha, é um jogador interessante, tá? É um jogador bem interessante, um jogador que é rápido, é veloz, é um jogador que tem uma jogada de linha de fundo,
consegue atuar pelos dois lados do campo e a gente sabe, né? É um perfil de jogador que o Zubeldia gosta muito, aquele polivalente. Joga pela direita, joga pela esquerda, joga centralizando as jogadas, como hoje é bem visto aí pelo São Paulo, tanto com o Lucas como com o Oscar também, né? Jogadores que centralizam muito, que não tem tanta jogada de linha de fundo. Esse jogador é a parte. Tem essa jogada centralizada e também é um jogador que joga na linha de fundo, que tem uma certa profundidade. É um jogador habilidoso, jogador rápido, que olha, não é de se dispensar assim caso o São Paulo realmente tenha alguma conversa, mas acabou negando esse tipo de proposta, dizendo aí com palavras do André Hernan. Seria interessante, na minha opinião, tá? Talvez ali tomaria espaço de algum jogador da base, mas a gente sabe que o Zubeldia quer mais um jogador de meio campo ali para composição. Além de ter um jogador da base, ele quer mais um outro jogador para composição ali de meio campo e, pelo que a gente viu e conseguiu pesquisar um pouco sobre o Christian Oliveira, ele se encaixa muito bem nas características que o Zubeldia gostaria de ter no time. Vamos ver se pode acontecer algo do tipo, se volta a ser falado o nome de Christian Oliveira mais para frente, ou então acabe saindo ou vazando algum nome de outro meia, até porque o São Paulo, sim, está com conversas com esse jogador de meio campo, tá? Deixa aí o seu comentário sobre esse noticiário, sobre essa notícia aí de Christian Oliveira. Acha uma boa no São Paulo? Encaixaria nesse esquema do tricolor? Conto com a sua opinião, deixa aí no campo dos comentários. E vamos falar aí também agora da entrevista coletiva do Oscar, não é verdade? Foi apresentado ontem oficialmente com a entrevista coletiva bem legal, falou sobre muitos assuntos, seleção brasileira, sobre essa volta ao São Paulo, sobre a conversa com o Lucas, conversa com o próprio Zubeldia, antes dele fechar esse contrato, né, com o São Paulo. Participou da coletiva ali também o CEO, né, da Superbet, lembrando que a Superbet é que vai pagar aí grande parte do salário do Oscar enquanto ele estiver no tricolor, tá? Oscar diz realizar um sonho em volta ao São Paulo e descarta trauma por saída. Nunca me assombrou. Meia recebe a camisa 8, que vestiu no Chelsea, exalta a parceria com Lucas e diz pensar em seleção. Principal reforço do São Paulo para a temporada de 2025, o meia Oscar foi apresentado pelo clube, né, na tarde de ontem, de terça-feira, véspera do jogo. Véspera do jogo, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse jogo contra o Cruzeiro, tá? Mais de 14 anos depois de deixar o clube, o jogador de 33 anos recebeu a camisa 8, número que utilizava no Xangai Port da China e também no Chelsea da Inglaterra. Além do presidente Júlio Casares, a entrevista contou com a presença de Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, que bancará parte significativa dos salários do jogador. Depois de receber a camisa, Oscar falou da sua volta e revelou que esteve no Morumbi com seu filho o ano passado. Abre aspas aí para o Oscar. É um sentimento de muita felicidade. Fui no Morumbi, acho que no ano passado, ver esse calor da torcida, ver como é gostoso assistir a um jogo no Morumbi. Meu filho ama muito ir lá. Ele com certeza foi um peso muito grande para essa volta, mas não só ele, para mim também, de realizar mais um sonho de vestir novamente essa camisa, como queria ter vestido no passado, conquistando grandes coisas e mostrar meu melhor futebol aqui. Todo mundo sempre me tratou com muito carinho. Eu morei no Morumbi, em Cotia, na Barra Funda. É um clube muito especial. Estar voltando para poder representar essa camisa me deixa muito feliz. Fecha aspas aí para Oscar, tá? Oscar disse também que teve outras possibilidades além do São Paulo, mas que priorizou o tricolor para terminar a história que começou no passado. Em 2010, ele deixou o clube na justiça após 13 partidas no time principal. Abre aspas para o Oscar. Acho que isso nunca me assombrou. Não tenho mágoa. O torcedor sempre me tratou com carinho desde quando saí. Estou voltando com um carinho enorme. Espero retribuir esse carinho, mostrar o meu melhor futebol e fazer grandes jogos pelo São Paulo para ganhar títulos por aqui. Fecha aspas
para Oscar, tá? Aos 33 anos, Oscar reencontrou o São Paulo, o meia Lucas Moura, com quem jogou na base e também na seleção brasileira. O camisa 7 tem sido fundamental em sua readaptação ao tricolor. Abre aspas. Esse entrosamento com o Lucas, desde a base, ajuda bastante. A gente já se conhece há bastante tempo, fomos crescendo praticamente juntos em Cotia. Nós nos encontramos na seleção. Fomos campeões da Sul-Americana Sub-20 e também da Copa das Confederações. Ele me conhece muito bem, mandou uma mensagem com muito carinho, está me dando esse apoio dentro e fora de campo. E sobre o posicionamento, né? O Oscar disse que pode jogar como um 10 clássico ou como um homem aberto. Abre aspas. Treinei um pouco mais aberto, centralizado. Sou um jogador que sei jogar em várias funções. Foi assim a minha carreira toda e vou ajudar como precisar. Se precisar centralizado, vou jogar. Se precisar aberto, vou ajudar sempre também. Mais alguns trechos aí também da entrevista coletiva do Oscar, tá? Ele comentou sobre a importância da Libertadores, abre aspas. Sabemos que estamos num grande clube, temos as melhores competições e é muito importante. A Libertadores é muito importante para o São Paulo. Todo mundo sabe o respeito que todos têm pelo tricolor na Libertadores. Estar de volta fazendo essa pré-temporada é muito legal. Estamos treinando bastante com o Zubeldia. É muito legal estar aqui. O grupo está bem unido, todo mundo se conhecendo cada dia mais. Ele falou também sobre a ligação que ele teve, né? Que o Zubeldia acabou ligando para ele antes de ser contratado. Abre aspas. Zubeldia me ligou, a gente conversou, ele me mostrou o jeito que o São Paulo gosta de jogar, o jeito que eu me encaixaria no time, como poderia ajudar o time na temporada. Com certeza ajuda bastante quando o treinador te passa confiança. Você fica muito feliz. Estamos conversando bastante, estamos nos ajudando. É bem começo ainda. Ele está me conhecendo, mas os jogadores também estão conhecendo o jeito que eu jogo também. É importante estar nessa pré-temporada para nos adaptarmos o mais rápido possível. Falou também sobre a seleção brasileira, né? Perguntaram lá para ele se, vamos dizer assim, essa volta do São Paulo pode possibilitar aí a sua volta também para a seleção brasileira, e ele respondeu, abre aspas, lógico que o objetivo maior é estar bem aqui no São Paulo, porque se estiver jogando bem, tem grande chance de voltar à seleção. Meu objetivo maior é estar bem no São Paulo e, consequentemente, vou poder voltar à seleção. Concordo plenamente com essas palavras aí do Oscar, não é verdade? Até porque se ele for mal no São Paulo, não tem como ele ter alguma oportunidade na seleção. E a gente sabe que o Dorival Júnior, atual técnico da seleção brasileira, na verdade, vem pegando alguns jogadores de destaque do São Paulo, né? Antigo clube que ele estava comandando, na verdade, para a seleção brasileira. E o Oscar pode ser sim, por que não, aí uma oportunidade para jogar também na seleção brasileira. A gente tem o próprio Pablo Maia, né? Que no final do ano passado, antes de se contundir, na verdade, teve a oportunidade de jogar na seleção brasileira. Lucas Moura foi chamado também. O Wendel, que deve chegar aí no meio do ano, caso o São Paulo não consiga uma liberação antecipada, também deve ser jogador aí que deve participar da seleção brasileira. Então o Oscar, lógico que vê esse tipo de oportunidade, na verdade. Só que é o seguinte, depende dele. Única e exclusivamente dele, com as apresentações, o rendimento dele dentro do São Paulo, para ele poder chegar aí à seleção brasileira. E é lógico, se a gente quer que o Oscar chegue na seleção brasileira, é porque ele vai estar voando no São Paulo. Eu acho que isso é muito bom para nós, torcedores do Tricolor. O que você acha? O que você achou dessa entrevista coletiva do Oscar, né? Daqui a pouco a gente vai falar do jogo. Como que esse time do São Paulo pode jogar contra o Cruzeiro logo mais 9h30 da noite, horário de Brasília, tá? Né? A gente vai comentar bastante sobre o jogo, mas quero saber do Oscar. Será que o Zubeldia vai jogar com ele centralizado ou vai jogar ele como um meia esquerda? Não um ponta esquerda, mas sim um meia. Jogador que vai atuar um pouco mais pelo lado do campo. É lógico, sempre caindo para o meio, sempre caindo mais, centralizando as jogadas. Quero saber da sua opinião, deixa aí no campo dos comentários. Agora sim, vamos falar do treino, vamos falar aí sobre as escalações aí do São Paulo,
vamos falar um pouco sobre o jogo contra o Cruzeiro logo mais e também sobre a lista do Campeonato Paulista que o São Paulo já enviou para a federação e tem um desfalque importante por enquanto nessa lista, tá? Zubeldia faz 2 times para jogo contra o Cruzeiro em treino fantasma no São Paulo. O Tricolor vai atuar com um time em cada tempo na estreia da FC Series nesta quarta-feira, 9h30 da noite, tá? Luiz Zubeldia vai usar uma escalação em cada tempo na estreia do São Paulo na temporada diante do Cruzeiro. Jogo hoje, 9h30 da noite, no Interco Stadium em Orlando, tá? Nos 2 primeiros jogos aí do São Paulo Futebol Clube. A comissão técnica do Tricolor separou 22 jogadores em 2 equipes e levou cada um dos times para um dos campos, onde promoveu um treino fantasma, atividade tática que se coordenam as ações do time contra 11 bonecos. Porra, mas aí jogar contra boneco é sacanagem, hein, Zubeldia? No treino, os jogadores receberam muita orientação sobre os movimentos que são esperados com e sem bola e da forma como devem atacar o Cruzeiro. O Zubeldia, né, acabou confirmando para a reportagem do GE que vai utilizar uma escalação em cada tempo e eu acho até importante, eu acho até legal, até para a gente poder ver todos os caras em campo já logo nesse primeiro jogo. E é lógico, já para dar aquela minutagem, para dar aquela soltada na musculatura, eu acho também super importante. Luiz Zubeldia e Maxi Cubeiras ficarão num dos campos com o seguinte time. Então, um dos times que o São Paulo acabou treinando ontem, que deve jogar também ou o primeiro tempo ou o segundo tempo contra o Cruzeiro hoje mais tarde, é o seguinte: Jandrei no gol, Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Ferrarese atuando como um lateral direito, tá? Os 2 volantes, Alisson e Pablo Maia, Eric na direita, Oscar centralizado e William Gomes pela esquerda, com o Caleri de centroavante. Gostei aí dessa escalação, tá? O outro time, né, que deve ser aí ou o primeiro ou o segundo tempo, que foi comandado por Carlos Grueso e o Alejandro Escobar, foi Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira. Moreira atuando como lateral esquerdo, até porque o Patrick ainda não fez nenhum coletivo, apenas a parte física, o Patrick tá trabalhando, tá? Os 2 volantes seriam aí o Luiz Gustavo e o Marcos Antônio, né, com Lucas na direita, Luciano centralizado, Ferreirinha na esquerda e o André Silva jogando de centroavante. O que a gente conseguiu perceber, tanto no time 1, vamos dizer assim, como no time 2, é que o esquema continua o mesmo, né? Ou é um 4-4-2-4, ou então o 4-2-3-1, aquele tradicional que o Zubeldia gosta de usar bastante. Eu acho que pela ordem e pelos jogadores que a gente acabou passando aqui, time 1 e time 2, é bem provável que o esquema tático seja mantido. E é lógico, né? É só um primeiro teste, é um primeiro jogo de temporada, é um amistoso, não é verdade? Então, quer dizer, jogadores ali estão voltando de férias, praticamente um pouco mais de uma semana de treino e já vão jogar. Mas é lógico, nós, torcedores, queremos que o São Paulo vença a partida, não é mesmo? Ao término desta atividade, os jogadores fizeram um treino de cruzamento com passagens do ponta ou lateral de finalizações dentro da área. O Caleri até quase que fez um gol de bicicleta ali, se não me engano foi um cruzamento até do próprio Enzo Dias, na verdade. O Caleri acabou quase fazendo ali um gol de bicicleta num lance que acabou até sendo divulgado aí nas redes sociais do São Paulo, tá? O treinamento contou com um elenco completo. Bobadilla e Patrick Lanza, que iniciaram a pré-temporada com atraso, não participaram dessas atividades e só correram no gramado. Eles estiveram acompanhados de Henrique Carmo, Igão, Rodriguinho e Santiago Longo. Na minha opinião, esses caras devem ser alguns dos jogadores que devem retornar para o Brasil depois do jogo contra o Cruzeiro, tá? Até porque o São Paulo joga com o Flamengo no dia 19, né? O segundo jogo da FC Series, né, o amistoso, e na segunda-feira, no dia 20, já encara o Botafogo pelo Campeonato Paulista. Então, quer dizer, eu acho que esses jogadores que não estão aí, pelo menos listados para participar desse jogo contra o Cruzeiro, devem participar contra o time do Botafogo, devem retornar ao Brasil e jogar contra o time do Botafogo. Então,
eu acho que vai ser super importante aí observar um tempo um time e o outro tempo outro time, até para que eu imagino que aconteça que no jogo contra o Flamengo, como a gente vai ter menos jogadores, né? O elenco já vai ser dividido, até porque parte do elenco, 10 a 12 jogadores, devem voltar para o Brasil. Eu acho que no jogo contra o Flamengo, o Zubeldia deve colocar aí o que podemos chamar, por enquanto, de força máxima. Colocar aí os melhores jogadores em campo para participar contra o Flamengo. O que você acha desse jogo aí? Você acha que vai dar bom para o São Paulo? Deixa aí o seu palpite de São Paulo e Cruzeiro, que acontece aí 9h30 da noite, né? Lá nos Estados Unidos. Vai ter transmissão da TNT Sports no YouTube, da CNN também vai fazer a transmissão no YouTube, vai passar no Sport TV, vai passar na Band, canal aberto, e vai passar no Premiere também. Então, temos bastantes opções aí para poder assistir. Não vamos precisar assistir com aquela tela torta lá no YouTube quando sempre passa o jogo na Sport TV. Pelo menos para mim, que não tenho Sport TV, vou conseguir acompanhar o jogo aí ou pelo YouTube ou então aí pelo Premiere. Mas eu quero saber de você. Deixa aí no campo dos comentários a sua opinião e o seu placar da partida de logo mais. Fechou? Essas foram as notícias. E para lembrar vocês também que hoje, 8h30 da noite, 1 hora antes da partida, voltamos aí com a temporada 2025 de pré-jogo, exatamente. Eu e o Teclas aqui no canal Drex Tricolor, 1 hora antes da partida, a gente vem com as últimas notícias, as últimas informações, a escalação oficial do São Paulo. E é lógico, a gente vai comentar bastante em cima dessas escalações. Vamos ver aí qual vai ser o primeiro time que vai entrar em campo de titular para essa temporada de 2025. Lembrando que logo depois do apito final da partida, não é verdade, a gente tem o pós-jogo. Sei que muita gente nova aqui no canal, não é verdade, acabou conhecendo agora o canal, tá se inscrevendo aí, já agradeço demais. Gratidão, não conhece como é que funciona a temporada aqui no canal, então começa hoje a live de pré-jogo, 1 hora antes da partida, e depois do jogo a gente tem um vídeo de análise e as notas também aí do pós-jogo, a gente fazendo os comentários do resultado do jogo do São Paulo em si. Lembrando que amanhã, sempre no dia seguinte, a gente tem aquele tradicional react. Temporada do react também vai se abrir aí nesse jogo contra o Cruzeiro, fechou? Então, um ótimo dia para vocês, uma ótima quarta, um ótimo jogo, não é verdade? E eu conto com a presença de vocês 1 hora antes do jogo, 8h30 da noite, tem aqui live de pré-jogo. Até isso já tá até aqui no canal, vou deixar aí na tela final para vocês já marcarem e ficarem antenados ali nesse pré-jogo, fechou? Então é isso, aguardo vocês na live 8h30 da noite, conto com a presença de vocês, tamo junto, é nóis.